Em um mundo cada vez mais instagramável, vamos dizer assim, as redes sociais têm um papel decisivo, principalmente agora em ano de eleição, para conseguir um mandato, se manter nele ou alçar novos caminhos. E para falar sobre esse tema tão atual, eu converso hoje com a consultora política Mariana Bonjour. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Patrícia, pelo convite para a gente falar aqui de um tema tão importante em alta, né? Esse ano eleitoral. Então, conversar um pouquinho não só da importância das redes sociais, mas da comunicação, né? De um planejamento prévio, da pré-campanha, e para que, né, os pré-candidatos aí consigam bons resultados nas eleições desse ano. A cada eleição que passa, a gente vê que as redes sociais têm um papel mais importante, né? Então, dá para dizer, dá para cravar que todo mundo tem que se adaptar. Os políticos que não são, assim, vamos dizer, não tem uma constância em rede social, enfim, tem que mudar a chave? Eu sempre falo assim, quem está acostumado com a política mais tradicional, aquele porta a porta, né? É uma campanha muito mais cara, Patrícia. Quando você se entra, né, para o mundo digital, você consegue alcançar muitas pessoas, né? E até sempre falo da importância do uso do impulsionamento, que você consegue atingir pessoas que não te seguem, pessoas que às vezes não te conhecem, né, gastando um valor razoável, né, que é muito mais caro você às vezes colocar representantes num bairro, né, pagar por alguns cabos eleitorais e às vezes você nem tem o resultado, né, que uma rede social pode te fornecer. Então, a gente está cada vez mais, né, dentro das redes sociais, não só, a gente às vezes esquece, eu sempre gosto de frisar a importância também do WhatsApp, né? Que o brasileiro, ele abre muito mais vezes o WhatsApp no seu dia a dia do que um Instagram, um Facebook, um Twitter, né? Então, eu acho que a campanha tem que ser em multicanais e tá onde o brasileiro tá. Se o brasileiro tá no Instagram, você tem que se adaptar ao Instagram. Se hoje a febre é uma outra rede social que cria, você tem que estar onde o seu eleitor tá, né? Certo. E nessa nova onda, qual que é o papel dos veículos tradicionais ainda, né? TV, rádio, a gente sabe que os programas eleitorais continuam. Como que se casa tudo isso, fecha o quebra-cabeça? Exatamente, são estratégias em conjunto, né? Eu sempre falo que tudo colabora para um produto final. Qual que é o diferencial que eu nunca descarto, né, os meios tradicionais aí? Principalmente eu falo, por exemplo, interior, né, cidades menores, eles escutam muito a rádio. A rádio é um veículo ainda muito forte nas cidades menores, né? Então você tem que muito também estudar o público local, olhar mesmo cada cidade, entender cada cultura, né? Que se for a rádio, a gente não pode dispensar, né, a rádio. E a credibilidade, né, de um veículo mais tradicional, uma TV, um site de notícias, né, por exemplo, é grande, porque na rede social, Patrícia, você coloca na sua rede o que você quiser. Não necessariamente, às vezes, é a informação verdadeira, né, você puxa para a sua narrativa pessoal. E os meios de comunicação, eles costumam, né, ser mais imparciais. Então, a pessoa que lê uma notícia em algum veículo, né, tá mais suscetível, às vezes, a acreditar. Então, se eu saí numa notícia, é bacana você fazer essa ligação. Por que você não replica, né, na sua rede social que você foi dar uma entrevista no RD News, que você apareceu numa matéria bacana, às vezes elogiando seu trabalho, né, alguma coisa. Então, fazer essa ligação, né, entre a comunicação online e offline. Aquela questão da autoridade, né? Cria essa autoridade. Exatamente, porque quando você está, né, num veículo de comunicação, as pessoas te veem como uma autoridade no assunto, ou uma pessoa que tem reputação na área, né? Para você chegar num veículo assim, não é como que, não é para qualquer um. Se ele está ali, né, ele realmente tem alguma coisa a dizer. Quando a gente fala de tecnologia, os mais novos, eu falo que as crianças já parecem que nascem com chip, né? Já estão ali com o dedinho e sabem lidar muito bem com isso. Mas os mais antigos, vamos dizer assim, os mais experientes, têm uma certa dificuldade e quando a gente olha para a política, os políticos da velha guarda às vezes ficam mais travados. Há treinamentos, como vencer esses desafios e a importância de se ter uma equipe qualificada e que saiba aí trabalhar os potenciais dessa pessoa. É uma vantagem para os políticos, pré-candidatos jovens, né? Porque a gente realmente, assim, a gente já nasceu numa era digital, uma era acostumada a estar com o celular a todo tempo, fazendo selfie, se filmar. Então,
os políticos mais tradicionais, eles realmente, assim, estão um pouco atrás nisso. Mas, como tudo na vida, a gente precisa se adaptar, né? As pessoas, os grandes vitoriosos aí no histórico mundial, são pessoas que se adaptam, né? Não são nem as melhores pessoas, as mais inteligentes, são os adaptáveis. Então, é você ter uma consciência da importância disso e, eu estou mais acostumado com a política tradicional, então vamos atrás de uma pessoa que possa me ajudar, né, a me, né, entrar nessa nova era, a me adaptar a isso. Então, seja numa equipe, né, mais qualificada e olhar para aquele político, né, e entender a melhor estratégia para aquela pessoa, porque são N fatores, né? As pessoas são extremamente diferentes. A estratégia que às vezes a gente usa para o político X não consegue adentrar no Y, às vezes fica forçado, né? Então, é entender um pouco a personalidade daquele político mais tradicional, o que cabe e o que não cabe, porque não adianta forçar, né? Quero começar a colocar TikTok, fazer isso, fazer aquilo. Não. Primeiro você olha a pessoa, eu sempre falo, vamos olhar para dentro, né? O que faz sentido ou não para essa pessoa. Porque não adianta forçar, não é só porque está todo mundo usando essa rede social que eu vou usar. Faz sentido para você, faz sentido para o seu público, né? Como que eles vão te analisar, né, dentro dessa rede social. Então, é uma coisa, é de caso a caso, né? Não dá para você falar vai funcionar para um, vai funcionar para outro. Mas, sem dúvida nenhuma, Patrícia, a importância de você estar bem amparado por profissionais, né, da área de comunicação. E essa questão de forçar, achei interessante que você falou, porque todo mundo observa e comenta também, né? Porque se não casa com aquele perfil, com aquele jeito do político agir, enfim, aí todo mundo já começa a falar assim, parece que o tiro sai pela culatra, né? Em vez de melhorar, faz só ter vamos dizer assim, o comentário negativo disso. Se a pessoa não mostra autenticidade, né? Não mostra o que ela é, de fato, você sente na primeira fase, assim, no começo, você pode até enganar, né, um pouco, mas a longo prazo você não consegue sustentar quem você não é, né? Então você vê que a coisa fica, todo mundo, né, já vê, já visualiza, não gosta, então por isso, né, a necessidade de você fazer um planejamento, entender um pouco, né, o que cabe, o que não cabe na comunicação ali, porque política é uma coisa muito séria, né, o político é muito sério, a comunicação política é muito séria. São pessoas extremamente públicas, né, e é uma coisa muito delicada, né, qualquer estratégia, né, que você faça na comunicação de pode ter consequências aí, né, drásticas. Certo. Mariana, a gente sabe que as redes sociais, de forma geral, o WhatsApp e as redes sociais são utilizadas para prestar contas, para mostrar o trabalho, mas de uma certa forma também criou um palco para que esses políticos sejam cobrados, questionados, criticados. E em época de eleição, aí já viram os grupos, bom, todo mundo lá para o comentário, né? A gente sabe que isso acontece muito, tanto nos veículos de comunicação, a gente percebe esse termômetro subir nas notícias, por exemplo, quanto nas redes sociais. Qual que é o termômetro para deixar rolar o debate, ou às vezes ocultar um comentário, responder, o que deve ser levado em consideração? Patrícia, eu sempre, assim, até para os meus clientes, né, até para quem, como professora, que eu leciono, né, o assunto, eu sempre falo, você como uma pessoa pública, você está, né, ali propícia a receber qualquer tipo de comentário. E como que a gente avalia esses comentários? É um comentário estritamente técnico? É uma crítica sobre um trabalho, sobre alguma, né, algo técnico, né? Eu acho que vale a pena você responder à pessoa. Então, você avalia. Tá me criticando? Até, né, se não é um xingamento, é algo mesmo sobre o meu trabalho, alguma questão, eu falo, responde, né? O hater, primeiro você tenta trazer o hater para o seu lado. Então, na maior educação, a gente fala, oi, fulano, tudo bem? Que pena que a gente não pensa igual, mas eu respeito a sua opinião, né? Entendo o seu lado, né? Mas eu acredito, né? E defende ali a sua posição. Se o hater ali, ele responde novamente, ou com um xingamento, ou com algo pior, você vê que não vale a pena você perder o seu tempo com aquilo. Então, assim, ou eu excluo o comentário, ou até se a pessoa voltar a reincidentemente, né, reiteradamente fazer comentários maldosos, né, atingindo mesmo a pessoa, eu falo, gente, sua rede social, você não precisa, né, levar esse desaforo. Então, apaga, bloqueia, né? Eu falo, primeiro tenta trazer a pessoa para você. Porque às vezes a pessoa fica até, nossa, que bacana, eu critiquei ele
e ele ainda veio me mandar uma mensagem tentando se explicar, né, tentando se relacionar, ter um diálogo comigo, mas se não deu certo, você não é obrigado ali, e você nem deve perder tempo com gente que nunca vai gostar de você, né, e que nunca vai ali te elogiar ou fazer um comentário positivo. Porque muita gente às vezes quer ser ouvido, que seria mais ou menos a mesma situação de você estar caminhando num arrastão e tal, e o eleitor vir falar, mas fulano, e tal coisa, e você responder, né? Porque a gente escuta muito, né, às vezes, um colega, um amigo falou mal daquele político, eu tomo isso como verdade e faço ali um comentário, mas ele, opa, esse político está interessado em me ouvir, ele veio aqui comentar, por isso que eu falo, Patrícia, a importância rede social é relacionamento. Você precisa ter uma gestão de resposta. Você não entra só para postar. Não, se tem pessoas falando com você, você deve ali responder. Né? Por isso a importância de você ter, às vezes, uma equipe dedicada a isso, a responder as mensagens que chegam, porque a gente não pode ser ingênuo. A gente sabe que o político não aguenta, não tem tempo hábil para responder todo mundo que manda mensagem. Né? São muitas solicitações, né? Pedidos, às vezes. Então, tem que ter uma equipe voltada para isso. Todo mundo que fez um comentário, que entrou em contato, que se deu, né, tirou um tempinho ali, às vezes, para te elogiar, e a gente está acostumado a se preocupar com hater. A gente tem que se preocupar também com pessoas que elogiam, né, que mandam mensagens boas. Essa é aquela pessoa que está ali, que vai virar, numa campanha eleitoral, uma pessoa que vai mobilizar por você, né? A gente não pode esquecer essas pessoas. Então, sempre responder, né, tentar trazer as pessoas. Mas se a pessoa não veio de qualquer jeito, é hater mesmo, vai te xingar de todos os lados. Gente, bloqueia, entendeu? Você tentou, pelo menos, né? Mais ou menos esse o pensamento. Certo. Uma questão que angustia muito as figuras públicas de forma geral e os políticos é a tal da gestão de crise, né? Porque as coisas se avolumam de uma forma muito rápida, até como você disse, o WhatsApp viraliza, né? Vamos dizer assim. Como não perder o time de responder e estancar essa crise, como não ser afoito também, porque às vezes a gente já viu casos de políticos mesmo que acabam se adiantando demais e aí cria uma crise em cima da crise. Qual que é o segredo para a gestão de crise? Monitoramento. O que você vai fazer? Surgiu uma notícia, qualquer crise de imagem, você não vai, nas primeiras horas, você não vai, né, tomar nenhuma providência, nenhuma atitude, você vai monitorar para tentar entender qual é a repercussão, porque às vezes até as pessoas de dentro mesmo, se é um político em mandato de dentro do gabinete ou seus próprios apoiadores, eles se desesperam. É engraçado, porque fica todo mundo desesperado, precisamos fazer alguma coisa e o político se desespera. Às vezes não é nem pela notícia, mas é pelo né, o cenário de todos os seus apoiadores, né? O ciclo duro que a gente fala ali em volta. Exato, né? Todo mundo fica desesperado, começa a pressionar o político, isso na minha experiência é assim, às vezes o político nem se incomoda tanto, mas aí o assessor começa a falar, a cidade inteira tá falando disso, sabe? As pessoas inflamam um pouco a situação e tem um desespero. Então, a primeira coisa é calma, vamos avaliar qual é a repercussão. Tá tendo, evidentemente, uma repercussão grande, vamos falar aqui, né, já que é eleição municipal no município, tá todo mundo comentando sobre isso, vale a pena você, né, parar seu tempo ali, porque às vezes uma nota que você faz ou um vídeo que você joga se explicando, repercute muito mais do que aquilo e você aí realmente, né, que vai ter uma repercussão maior. Você coloca ali um fogo mesmo, né, no que está acontecendo. Então, o segredo parece besta, mas é monitoramento. Nas primeiras horas, você vai apenas monitorar. Tá tendo comentário nas minhas redes sobre isso, a gente está recebendo mais mensagem, passou mais uma hora, aumentou os comentários, diminuiu, está repercutindo mais. Então, o segredo seria isso, né? Seria a gente ver são as consequências que está tendo. Para avaliar, é caso a caso, Patrícia, não tem como eu te falar, tem que tomar essa atitude ou tem que permanecer em silêncio. Cada caso vai ter, né, uma estratégia ideal para que você saia aí e diminua, né, as possíveis consequências. Mas é monitorar e entender até que ponto vale, né, você se manifestar nesses casos. Certo. Nesse sentido, até que ponto vale você colocar a carinha lá e pedir desculpa e às vezes até reconhecer o erro? Porque só se for realmente, depende da repercussão, realmente. Se for uma repercussão muito grande, a cidade inteira está sabendo, eles estão esperando, né, o posicionamento desse político, aí não tem por onde você fugir. Mas às vezes o vídeo vai dar mais repercussão que a própria notícia, e aí você vai ter, né, feito uma ação aí desnecessária, né, que vai até prejudicar mais ainda a sua imagem.
A gente que vai acompanhar eleições já há algum tempo, vê essa mudança das fake news, né? Nas primeiras eleições que eu cobri, por exemplo, era muito comum os panfletos apócrifos, jornais, se passava de madrugada e saía jogando pelas ruas. Hoje isso está nas redes, isso é espalhado de uma forma muito grande. Como combater as fake news em época de eleição, principalmente as equipes que vão estar trabalhando e monitorando todo esse movimento mesmo que você estava dizendo, e a gente sabe que na eleição isso é muito latente, muito quente. Às vezes uma notícia plantada hoje, se for na véspera de eleição, por exemplo, pode derrubar um candidato na urna. Patrícia, é muito difícil, porque nós não conseguimos controlar fake news, né? Como que a gente vai evitar que, às vezes, o adversário desse candidato não invente mesmo alguma mentira, dissemine, né, alguma questão falsa, né? A gente não controla. O que a gente pode fazer, que eu sempre falo, o que diminui, né, as consequências de uma fake news? É você trabalhar a sua reputação, o seu nome ser tão forte, ser tão confiável, quando as pessoas baterem um olho, né, numa notícia meio duvidosa, será? Né? Eu não acho que esse político aqui tenha feito isso, né? Que pelo menos ela pode até ficar na dúvida, mas ela vai procurar saber se é verdade ou é mentira. Né? Porque a gente sabe, eleição, as pessoas jogam sujo, né? As pessoas fazem de tudo, né, para conseguir aí vencer a disputa eleitoral. Então, é impossível. Como que você vai controlar, né, o adversário a soltar alguma coisa? Sempre tem, né, esse tipo de coisa. Mas é você estar bem preparado, né? Primeiro eu falo, faça um estudo, escreva no papel mesmo antes o que você acha que podem soltar, tudo, né, em relação a você. E primeiro já ter um material ali de combate, né? E ter uma boa equipe de mobilização. Então, saiu uma fake news, coloca toda a sua equipe, né? Várias pessoas aí, apoiadores, a importância de ter apoiadores também, que vão, da mesma forma que jogaram a fake news ali no WhatsApp, vocês vão combater a fake news ali no WhatsApp. Então, a importância também de você ter uma rede de contatos muito grande, seja números de WhatsApp ou no seu Instagram, né? E pessoas que confiem em você, que vão, né, vou checar essa informação. Porque não tem como a gente fazer esse trabalho posterior, né? É todo um trabalho prévio, organizado. E nesse sentido, a Justiça Eleitoral, ela tem buscado, a gente sabe que é um mar aí à frente, mas buscado identificar, punir, enfim, algumas pessoas até com a punição do mandato mesmo, da cassação. Então, como que o político, qual que é a orientação para o político não cair, às vezes, naquela armadilha, aquilo que parece uma vantagem fácil para chegar no eleitor, para derrubar o adversário e, às vezes, lá na frente, perder o mandato? Eu sempre falo que tudo que é fácil, né, não se sustenta. Então, se é alguma coisa, vamos fazer isso agora, que você vai ter uma vantagem, ou isso vai atacar diretamente, repensa. E a gente sabe que, às vezes, o próprio marqueteiro, né, a própria pessoa coordenadora ali da comunicação, que suscita isso na cabeça do político. Infelizmente, assim, eu vou por um viés, Patrícia, muito de mostrar o trabalho, né, tentar entregar, nunca ir pelo lado negativo, da crítica ao outro candidato, né, perder o tempo falando do outro, sendo que eu posso falar de mim, né. Mas a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Então, tomar cuidado com isso, né, se o próprio marqueteiro, coordenador de comunicação propõe isso, né, o que vale a pena? Hoje as pessoas, elas não gostam dessa propaganda negativa. Elas não gostam que você ataque o outro. Né? Isso traz até um problema de imagem para o político que fica toda hora atacando. Porque, assim, uma coisa é você atacar na técnica, né? O que você tem, qual que é a sua trajetória, você tem experiência. Outra é você levar para o lado pessoal, né? Ele é isso, ele tem um histórico de crime, ele tem, né? São coisas, quando não são provadas, né? As pessoas descredibilizam, falam, tá inventando, né? Então, você pode ter um problema de imagem criando, né, fake news do seu adversário. Eu sei que vocês monitoram bastante o movimento dos eleitores e a gente fala que tem as ondas, né? Essa onda lulismo versus bolsonarismo, ela passou ou a gente vai ter polarização de novo nas eleições municipais? Então, Patrícia, as eleições, a gente costuma falar que as eleições municipais, elas são muito menos ideológicas do que as eleições gerais. Porque o vereador, o prefeito, eles são políticos muito mais próximos, né, do nosso dia a dia do que um deputado federal, do que um senador. Então, você escolhe
pessoas, né, a lógica das eleições municipais são cidadãos escolherem pessoas que conhecem a cidade, estão focados em problemas, é uma eleição muito mais pragmática. São pessoas que conhecem o problema do nosso município, vamos falar aqui Cuiabá, e sabem como resolver os problemas. Então, é muito menos ideológico, né, do que umas eleições gerais. Interfere? Lógico que a gente sabe que tem pessoas que se baseiam em ideologia. Então, eu sou de direita, o candidato que o Bolsonaro apoiar, eu vou apoiar. Eu sou de esquerda, o candidato do PT aqui em Cuiabá vai ser o meu candidato nas eleições. Mas isso é uma minoria, né? A gente sabe que as eleições municipais não é no campo ideológico, são coisas mais pragmáticas. Eles costumam olhar as pessoas que realmente têm condição de fazer algo pela cidade. Porque a ideologia é uma coisa mais distante, né? Eu quero uma coisa factual, eu quero que faça agora, eu quero que mude a minha realidade, né? Nesse sentido, dá para dizer que a população quer um gerentão que saiba resolver meus problemas, e não aquele que fica surfando nas polêmicas nacionais. Exatamente. A última eleição, Patrícia, de municipal, 2020, a gente tinha o Bolsonaro como presidente. Ele não conseguiu eleger prefeitos no Brasil. Então, como que você explica, né? A maioria do Brasil, você pode pegar aí cidades, até o nosso próprio Mato Grosso, que a gente sabe que tem, né, uma força, né? A direita, Bolsonaro foi mais votado aqui no nosso estado. Por que então, né, aqui em vários municípios, o candidato que o Bolsonaro apoiou não foi eleito? Né? Isso é um fato, a gente analisa e percebe que não é só isso, né? Não é só, esse é meu candidato, vota nele. Não, as pessoas vão ver se efetivamente é uma pessoa com trajetória, com capacidade de gestão, que uma coisa é você votar ali para um deputado federal, estadual, né, que vai estar te representando na Câmara, que às vezes precisa pensar como você, né, precisa ter as suas ideias para defender ou barrar projetos de lei. Outra coisa é um prefeito que vai estar dentro da gestão, vai estar gerindo o dinheiro da população, né, vai estar distribuindo recursos, fazendo a gestão da cidade, precisa ser uma pessoa realmente qualificada, né, em vários pontos. Mariana, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse um recado aí para quem está pensando em ser candidato, quem ainda está só com a formiguinha ali, ou quem está precisando destravar, ou aquele que está começando já a andar ou já está andando faz tempo. Quais são isso, as suas dicas de ouro, vamos dizer assim? Tá, vamos lá. Então, para você, falando diretamente para as pessoas, para os pré-candidatos ou pessoas que pensam, primeiro que se você tá querendo aí disputar as eleições, já tem que ser algo certo na sua cabeça, né? Não dá tempo, já estamos em janeiro, já entramos no ano eleitoral, agora é período de preparação. Esses 6 meses agora de pré-campanha são extremamente necessários. Eles que vão dizer ali se você vai ter uma campanha, né, forte e barata. Eu sempre falo, Patrícia, que o grande segredo de campanhas vitoriosas e baratas são campanhas que fazem uma boa preparação, um bom planejamento, porque quanto antes você traça as estratégias, tudo que você vai fazer, né, com muito mais tempo, você gasta menos na campanha, né, e você já chega na campanha forte. Esse é o segredo da pré-campanha, você fazer um bom trabalho, construir sua autoridade, sua reputação no seu tema de interesse, né, mostrar sua trajetória política, profissional, para chegar na campanha já conhecido, porque a gente tem um período agora muito curto de campanha, né? São 45 dias. Em 45 dias, você não consegue fazer muita coisa. Se você já não chegar com um nome solidificado, né, conhecido, você não consegue, né, construir isso nesse pouco tempo. Então, o segredo é trabalhar muito nessa pré-campanha para já chegar forte na campanha, né, e realmente só pedir o voto, as pessoas já te conhecerem, né, já saberem o seu histórico. Tá certo, muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Patrícia, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, então. Você acompanhou uma entrevista com a consultora política Mariana Bonjour, que trouxe aí dicas valiosas para você que já está na campanha, na pré-campanha, aliás, ou que está pensando em ser candidato. Enfim, aproveite as dicas, assista, compartilhe e até a próxima.